Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O fogo do purgatório, o mesmo fogo que atormenta os condenados no inferno. Ouvindo Santo Agostinho, alguns de seu tempo dizer que se escapassem do inferno, do purgatório não tinham tanto medo, encheu-se o santo de zelo e lhes fez ver o grande erro em que estavam, pois as penas do purgatório superam tudo o que há de mais penoso neste mundo. E com razão, porque o fogo que atormenta as almas do purgatório é o mesmo fogo que atormenta os condenados no inferno, somente com exceção da eternidade. E assim é que a Santa Igreja não duvida chamar as penas do purgatório penas infernais na liturgia dos defuntos. O fogo do purgatório é aceso por um sopro infernal e é tão ativo que não se chama simplesmente fogo, mas espírito de fogo. Isaías 4:4. E derreteria num instante um monte de bronze mais facilmente que uma de nossas fornalhas devoraria uma palha seca. Santo Agostinho diz que no purgatório um dia é como 1000 anos. Conta Santo Antonino que o enfermo havia muito tempo que sofria horríveis dores. Apareceu-lhe o seu anjo da guarda e lhe propôs, por ordem de Deus, que escolhesse ou sofrer aquelas dores por mais 1 ano, ou passar meia hora no purgatório. O enfermo respondeu que preferiria estar meia hora no purgatório, pois assim acabava mais depressa de sofrer. Pouco depois expirou e o anjo foi visitá-lo no purgatório. Ao ver o anjo, a pobre alma começou a soltar gemidos inconsoláveis, dizendo-lhe que a tinha enganado, pois tendo-lhe assegurado que estaria ali só meia hora, já eram passados 20 anos que estava lá penando. 20 anos? Replicou o anjo. Não passaram mais que poucos minutos de tua morte, e teu cadáver ainda está quente sobre o leito. Tal é o purgatório, pois, como atesta o cardeal e doutor da Igreja, São Roberto Bellarmino, até dos homens mais santos e perfeitos, pouquíssimos são os que vão direto ao paraíso. Santa Teresa d'Ávila conta que, lhe sendo revelado o estado de muitas almas na outra vida, só de 3 sabia que tivessem ido para o céu sem passar pelo purgatório. E uma dessas almas era ninguém menos que São Pedro de Alcântara. São Bernardo diz que assim como não há obra boa, por menor que seja, que Deus não remunere largamente, assim também não há mal, por mais ligeiro que seja, que Deus não castigue severamente. Como são terríveis os juízos de Deus e como são diversos dos deles os juízos dos homens. O homem não vê senão o que aparece por fora. Deus, porém, penetra o coração. 1 Reis 16:7. Daqui se vê como é severa a justiça divina em julgar as ações dos homens e como é difícil, ao morrer, estar uma alma tão purificada que não fique nada por que satisfazer do purgatório. De São Martinho escreve São Gregório Turinense. Orando no sepulcro de sua irmã e recomendando-se a ela como a uma santa, de repente ela lhe apareceu, vestida do hábito de penitente, com o rosto triste e pálido, e lhe disse que ainda estava no purgatório, por ter penteado o cabelo na Sexta-feira Santa, não se lembrando que era o dia da paixão do Senhor. A irmã de São Pedro Damião, como ela mesma revelou a uma santa alma, foi condenada à pena 18 dias no purgatório por ter de sua cela ouvido curiosamente os cantos e músicas que entoavam debaixo da janela. São Severino, arcebispo de Colônia, foi condenado a um gravíssimo purgatório por ter recitado as horas canônicas sem a devida distinção de tempos, apesar de serem muitos os negócios de seu palácio que parece o desculpariam. Entremos agora dentro de nós mesmos
e tiremos a consequência que tirou também Santo Antonino, depois de contar a seus religiosos semelhantes exemplos, dizendo a eles: tema cada um de vós cometer pecados veniais e não se purificar deles nesta vida. Se Deus é tão severo em punir no purgatório as menores faltas, e se é tão difícil, mesmo para as almas mais perfeitas, evitá-lo, como é que me atrevo a acumular pecados veniais em minha vida, sem fazer penitência deles? E se aqui me parece insuportável a pontada de uma pequena agulha, o que será sofrer aquele fogo atrocíssimo? Por que não procuro depurar as minhas ações de toda impureza e fazer penitência pelos pecados cometidos? Andemos sempre alumiados pelas chamas do purgatório, para evitarmos, com a perfeição de nossas obras, cair neste lugar de horríveis tormentos. Na vida, com um dia de penitência, e até com 1 hora, podemos satisfazer por nossos pecados o que no purgatório nem por 1 ano expiaríamos. Ora, não é melhor padecer por um pouco neste mundo que padecer no outro por longo tempo, que pode ser até o dia do juízo? Compreendamos que a penitência feita em vida é meritória, mas que depois da morte nada merece. Ainda que penemos por 1000 anos no purgatório, não adquiriremos um novo grau de graça, nem um novo grau de glória no céu. E não é mais sensato sofrer pouco e por pouco tempo e com mérito, do que sofrer muito e por muito tempo e sem mérito nenhum? Finalmente, a divina justiça fica mais satisfeita com a penitência, ainda que pequena, feita nesta vida, do que com a pena, ainda que maior, tolerada depois da morte. Porque a primeira é um sacrifício voluntário e uma pena tomada espontaneamente, ou espontaneamente aceita, ao passo que a segunda é um sacrifício forçado e uma pena tolerada por necessidade e contra a vontade. Lembremos que todos nós fomos criados por Deus para o céu. Ver a Deus é a nossa plena felicidade, é a nossa meta. Nosso único objetivo. Senhor, é a vossa face que o procuro. Salmo 27:8. A Santa Igreja nos ensina sobre a existência de 2 realidades eternas para a alma. Uma é o céu, a visão beatífica, a posse da felicidade plena, que é a participação na vida divina e trinitária. São Paulo nos fala e nos estimula a buscar as coisas do alto e nos diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Outra realidade, portanto, é o inferno, a perda eterna por culpa própria do sumo bem. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13:28. É doutrina infalível da Igreja, portanto de fé católica, a existência de um estágio intermediário para a alma, que precisa de uma maior purificação antes de entrar no céu, na vida de Deus. É um local onde ficam as almas que morreram em estado de graça, isto é, sem pecado mortal, mas que necessitam de maior purificação, visto que os pecados cometidos na terra e contritamente chorados e perdoados pela confissão sacramental, imprimiram na alma uma mancha, culpa temporal do pecado, e esta deverá ser retirada. Visto que Deus, sendo sumo bem e de santidade inefável, nada admite em si que não seja santidade perfeita, pois no céu nada de impuro pode entrar. Apocalipse 21:27. A Sagrada Escritura nos traz alusão ao purgatório. Nosso Senhor encena a sua existência, por isso podemos dizer que é de verdade positiva, revelada pelo próprio Deus. Vejamos. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de modo nenhum sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Mateus 5, 25, 26. Agora São Paulo, em 1 Coríntios 3, 12 e 15. Aquele cuja obra de ouro, prata, pedras preciosas, sobre o alicerce resistir, esse receberá a sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra, de madeira, feno ou palha, for queimada, esse há de sofrer prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo. Aqui ficam apenas esses dois textos, embora existam mais. Também fazendo uso da razão, poderíamos pensar para onde iriam as almas que não foram tão más, mas que tinham algumas imperfeições e defeitos a vencer, que não eram bastante santas para irem diretas ao céu, nem tão pérfidas para descerem ao inferno. Vejamos esse texto do Antigo Testamento, onde já se acreditava na necessidade de se rezar pelos mortos para ajudá-los em seu estágio de purificação. Judas, tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém para se oferecer um sacrifício pelo pecado. Obra bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição. Santo e salutar pensamento de orar pelos mortos. Eis porque ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres de seus pecados. Segundo a Macabeus 12, 43. Não é difícil de se ver aqui, com clareza, a fé na existência do purgatório, visto que depois de mortos podem ser livres de seus pecados pelo sacrifício expiatório. Logo não se trata do inferno, pois este é eterno, mas de um estado intermediário para a alma. Esta verdade de fé foi promulgada pelo Santo Concílio de Trento em sua sessão 25ª, DB 983. Falemos das penas temporais do pecado, pois são elas que levam muitas almas ao purgatório, onde depois de um certo tempo, livres de toda mancha, entram na felicidade eterna de Deus. Vejamos. Quando alguém gera um dano ao outro, embora perdoado pelo mesmo, tem a obrigação de reparar o mal que causou. Se alguém rouba uma joia, se arrepende, é perdoado pelo lesado, mas tem a obrigação moral de devolver o objeto roubado. Na Sagrada Escritura, encontramos exemplos claros de expiação da culpa temporal. Davi é perdoado pelo adultério e assassinato de Urias, assim que humildemente reconheceu a sua culpa, mas teve que sofrer a perda do filho. 2 Samuel 12, 13. Moisés e Araão, por não terem tido, algumas vezes em suas vidas, firmeza de fé, foram por castigo privados de entrar na terra da promessa. Números 2, 12 e seguintes. Na confissão bem feita e contrita, nos livramos das penas eternas do pecado, o inferno. Mas as manchas que o pecado provocou em nós, penas temporais, ficam em nossa alma e devem ser retiradas ainda nesta vida, através de várias práticas, tais como jejuns, mortificações, penitências, esmolas, indulgência recebida, acolhimento resignado do sofrimento. As almas no purgatório já estão salvas, por isso as chamamos de benditas. Entretanto, sofrem imensamente o fogo purificador por causa dos pecados cometidos. Alguns santos da Igreja, em suas experiências místicas, nos falaram sobre a realidade do purgatório. São Vicente Ferrer nos fala que há almas que ficaram no purgatório um ano inteiro por um só pecado cometido. Santa Francisca Romana afirma que a maioria das almas do purgatório lá sofrem de 30 a 40 anos.
Muitos santos viram almas destinadas a sofrer no purgatório até o fim do mundo. Nossa Senhora, ela mesma em Fátima, indagada pelo destino de algumas pessoas da convivência de Lúcia e respondendo particularmente sobre uma certa Maria da Luz, diz: esta estará no purgatório até o fim do mundo. Os santos também ensinam que as almas simples e humildes, sobretudo as que muito sofreram neste mundo com paciência e se conformaram perfeitamente com a vontade de Deus, podem ter um purgatório muitíssimo abreviado, às vezes horas. Santa Lutgarda viu o Papa Inocêncio III dizendo que deveria ficar no purgatório até o fim do mundo por algumas faltas no governo da Igreja. Nosso Senhor mostrou-lhe ainda 4 padres que estavam lá já há mais de 50 anos por administrarem mal os Santíssimos Sacramentos. Santa Verônica Giuliani fala de uma irmã que deveria ali permanecer tantos anos quantos passou neste mundo. São terríveis os sofrimentos do purgatório. São Boaventura ensina que nossos maiores sofrimentos ficam muito aquém dos que ali se padecem. São Tomás de Aquino diz que o menor dos seus sofrimentos ultrapassa os maiores tormentos que possamos suportar. Confirmam este ensinamento Santo Ambrósio e São João Crisóstomo, dizendo que todos os tormentos que o furor dos perseguidores e dos demônios inventaram contra os mártires jamais atingirão a intensidade dos que padecem em tal lugar de expiação e purificação. Quanto ao fogo do purgatório, diz Santo Antônio, que este fogo é de tal maneira rigoroso que, comparado com o nosso da terra, o nosso parece às almas do purgatório como pintura de painel. Santa Catarina de Gênova teve uma visão do purgatório e exclamou: que coisa terrível! Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da realidade. As penas que lá se padecem são tão dolorosas como as penas do inferno. São Nicolau Tolentino viu em êxtase um imenso vale onde multidões de almas se retorciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o coração. No purgatório não há ingratidão. Elas jamais se esquecem daqueles que rezaram e se sacrificaram por elas. E uma vez entrando no céu por nossas orações, pedirão incessantemente pela nossa salvação eterna. Não as deixemos sozinhas. Rezemos, mandemos celebrar missas e missas em sufrágio pelas pobres almas. Elas já não podem fazer por elas, necessitam somente das nossas orações. Para elas passou o tempo e agora se encontram nos suplícios expiatórios. Há almas que ficam mais tempo no purgatório por falta de oração e sacrifício da nossa parte. Cuidemos delas e elas cuidarão de nós. Felizes de nós se formos devotos da Santíssima Virgem. Ela não só nos socorrerá na nossa vida, mas também depois da morte, aliviando-nos e mesmo livrando-nos do purgatório. Quantas almas subiram diretamente ao céu pela intercessão de Maria? Procuremos, pois, crescer sempre no amor desta querida Mãe e aos outros serviços que em sua honra praticamos, ajuntemos mais este, de orar pelas almas que penam no purgatório, porque sendo elas esposas de Jesus Cristo, são também filhas de Maria. E ao chegar o dia dos mortos, com os sinos que dobram em sinais de tristeza, rezemos por esses nossos irmãos que já transpuseram os umbrais da eternidade e, unidos à Santa Igreja neste dia, rezemos. Requiem aeternam dona eis, Domini et lux perpetua lucet eis. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.